Bom Estamos dia, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma manhã muito bacana, de muito ensinamento, do projeto Mentoria Jurídica. Eu sou Riva Vaz de Oliveira, sou secretária-geral da OAB Santana. Deixo aqui um abraço muito caloroso da nossa diretoria, Dr. Peter, Dr. Oswaldo, Dr. Peter, nosso presidente, Dr. Oswaldo, vice, doutora Cláudia Aria, secretária adjunta, e Dr. Ulisses Sabino Mateus, nosso tesoureiro. Eu cumprimento todos e todas na pessoa do Dr. Hélio e na pessoa da doutora Ana Lúcia, nossos queridos combativos aí, advogados do Tribunal de Ética. Sejam bem-vindos à Subseção Santana. E esperamos em breve tê-los conosco pessoalmente para tomar um café, e porque já estamos aí há tanto tempo nessa vida de eventos virtuais, né? Doutora Elisa, seja bem-vinda também, doutor William, por esse projeto, por encabeçarem esse projeto maravilhoso da mentoria. Temos hoje o doutor Hélio, que a doutora Elisa vai apresentar. Vamos falar sobre noções de deontologia jurídica à luz do Código de Ética. Doutora Elisa, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, seja bem-vindo a todos. Reitero as palavras da doutora Riva Vaz. Eu estou como presidente da Comissão OAB Vai à Faculdade, meu nome é Elisa da Penha de Melo Romano dos Reis. Com uma grata satisfação essa condução da mentoria jurídica, onde todos nós vamos aprender, né, e transmitir também. É uma troca, sempre digo que é uma troca a mentoria. E hoje nós temos a satisfação e a honra de termos conosco para falar e palestrar sobre o tema já apresentado pela doutora Rivas, que é o doutor Hélio Colombo. Doutor Hélio Colombo, ele é conselheiro seccional, vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo e presidente da 6ª turma do Tribunal de Ética da OAB São Paulo. Nascido em São Paulo, doutor Hélio é graduado pela Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, e se especializou em Direito Civil e Trabalhista, atuando intensamente nas áreas de Direito Civil e Direito Comercial. Doutor Hélio, o senhor é muito bem-vindo e está com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, eu agradeço muito o convite. Gostaria de cumprimentar o presidente Dr. Peter na pessoa da doutora Riva, agradecer a oportunidade. Gostaria de cumprimentar e saudar todos os membros da Tribunal de Ética, que é formado por nós, advogados, na pessoa da minha colega, doutora Ana Lúcia Pacheco Augusto, que é presidente do Tribunal de Ética da turma 5 do nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Então, é a nossa colega e ela vai me ajudar aqui a não dizer bobagem, né? Na verdade, eu procuro ter um estilo bastante informal. Nós vamos bater um papo, né? Como nós estamos falando aqui, até antes a colega falou sobre sistêmico, eu aprendi, tá? A gente vai estar sempre aprendendo, né? Então, é interessante, né? Coisas que a gente não, perdoe minha ignorância, mas a gente até nem conhece direito. Então, sempre é uma oportunidade de aprendizado. Então, vamos bater algum papo aqui, vocês fiquem absolutamente à vontade, eu estou à disposição de todos e depois nós vamos, eu acho que vão haver perguntas e se o tempo não for suficiente, eu também me disponho a respondê-las posteriormente, através de e-mail, contato, etc. e tal. Então, assim, com relação às noções de deontologia, né, nós, puxando brasa aqui para a nossa sardinha, né, nós temos uma profissão maravilhosa em que, inclusive, tem um respaldo constitucional. O advogado é indispensável à administração da justiça, né? Artigo 133 da Constituição Federal. Então, aos colegas jovens advogados, né, recém-egressos da universidade, iniciando a trilha, o caminho profissional, né, saibam que nossa profissão
é de muita responsabilidade, né? Nós temos grandes prerrogativas e, portanto, grandes responsabilidades. Eu sempre me lembro daquele filme da Marvel, do Homem-Aranha, que ele fala para aqueles que têm grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, o advogado ele tem bastante prerrogativa e deve assim sê-lo pelo sistema. Nós estamos em pé de igualdade com o Ministério Público, com os juízes, com as autoridades. Nós trabalhamos para a maior autoridade do Brasil, que é o cidadão, né? Nós damos voz ao cidadão. Então, nós temos lá no nosso estatuto, que é a Lei 8.906 de 1994, no artigo 7º, diversas prerrogativas. Em contrapartida, né, eu costumo dizer que tem a comissão de prerrogativa, o pessoal das subseções, das seccionais, sabe bem, a comissão de prerrogativas é o irmão bacana e tem o irmão chato, que é eu e a Ana, entre outros, que a gente fica fiscalizando o exercício da profissão, a conduta dos profissionais, que é também uma obrigação da própria Ordem dos Advogados do Brasil, esculpida no Estatuto. Então, nós temos, a partir do artigo 31 e seguintes do Estatuto, os deveres do advogado na condução e no comportamento da sua profissão. Então, o advogado deve se comprometer a respeitar o Código de Ética e Disciplina e tem uma série de deveres que são colocados não só no Código de Ética e Disciplina, mas também no próprio Estatuto. E lá mesmo no Estatuto ele contém uma série de tipos que, violados, implicam em infração disciplinar, né? Então, dentre uma delas, o advogado ele deve prestar conta ao cliente, o advogado deve conduzir o processo, não pode abandonar a causa. O advogado, até bem pouco tempo atrás, tinha a questão do pagamento da anuidade, e não pagamento da anuidade da OAB era uma infração disciplinar. Enfim, tem toda a tipificação lá, né? E uma das coisas que eu estava até conversando com a doutora Elisa, e nesse aspecto eu peço até desculpas, porque eu falei para ela que eu sou formado no século passado, né? Então estou um pouco desatualizado com relação à academia, né? E eu, na minha época de acadêmico, a gente nunca tinha nada de qualquer aula a respeito de ética, que é bastante importante, aula de deontologia, nós não tínhamos nada. Eu não sei como é que está hoje como estão nas universidades, mas eu me ressenti bastante disso e, na verdade, fui tomar contato com essa matéria apenas quando do exame da OAB, né? Então, aí tive que ler com calma o Código de Ética, estudar o Estatuto, para poder estar habilitado a responder às questões de ética e disciplina que iam ser formuladas no nosso exame da OAB, né? De qualquer maneira, como eu disse, nós estamos vinculados, por força do artigo 33 do Estatuto, a cumprir o Código de Ética. O Código de Ética era um código que tinha sido elaborado na oportunidade em que elaborado o Estatuto, em 1994, e em 2015 ele passou por uma atualização. Então, lá no Código de Ética tem diversas disciplinas acerca de o relacionamento do advogado com as partes, o relacionamento do advogado com o cliente, com os demais membros, atores do Poder Judiciário, da Justiça, também a questão de publicidade, a questão de contrato, enfim, é muito, muito interessante e necessário que vocês, jovens advogados, efetivamente estudem com afinco a matéria, até para comportamento perante os vossos clientes, aos juízes, a todas as pessoas com as quais vocês vão lidar cotidianamente, né? Então, falando um pouco sobre a questão do nosso sistema, né? O que a OAB faz? A OAB, como eu falei, ela tem a obrigação de fiscalizar o exercício da profissão, fiscalizar a conduta e o comportamento do advogado, né?
Eventualmente, aqueles advogados que, porventura, cometam alguma espécie de falha, eles estão sujeitos ao poder disciplinar da OAB. E como isso se dá? Na verdade, isso se dá através de um processo disciplinar. Então, nós temos, na seccional e na OAB em geral, nós temos a Comissão de Ética e Disciplina, né? Então, cada seccional tem a sua Comissão de Ética e Disciplina, que é responsável pela fiscalização dos advogados eventualmente inscritos, né? A competência da infração, na verdade, ela é o local em que ela foi praticada. Então, por exemplo, se o advogado na subseção de Santana, ou lá no Fórum Regional de Santana, ele pratica uma infração ética, normalmente o processo tem início na Comissão de Ética e Disciplina, lá uma representação que é formulada ou por iniciativa da parte, ou por iniciativa de uma autoridade, ex officio, né? E o colega, ele é intimado para apresentar os esclarecimentos preliminares. É bom frisar que durante todo o processo disciplinar a gente procura, como advogados que somos e como cultores do direito, respeitar os sagrados princípios do direito da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório. Então, existe um procedimento que é regulado em parte pelo próprio Estatuto, artigo 70 e seguintes, e também pelo próprio Código de Ética, artigo 58, descreve o procedimento disciplinar, é formulada essa representação, o colega ele é intimado ou a colega para apresentar os esclarecimentos preliminares, e após os esclarecimentos preliminares é remetido a um colega nosso, que é um voluntário, como a maioria de nós aqui, que trabalha para a ordem voluntariamente. Ele elabora um parecer de admissibilidade pelo prosseguimento ou arquivamento da representação. A gente vê na nossa prática que existem representações que são preliminarmente, superficialmente, absolutamente improcedentes, né? Às vezes um conformismo do cliente com o resultado da ação, e a gente sabe que a nossa obrigação como advogado é uma obrigação de meio e não de resultado. Então, a gente constata, às vezes, que há representações que podem ser apenas um inconformismo do cliente com o resultado da ação, e ele acaba achando que o advogado feriu a ética em razão do resultado que houve. Mas, de qualquer forma, o parecerista ele analisa isso e verifica se a representação ela tem condições de prosseguir, se efetivamente existem infrações éticas em tese, e opina, mas opina pelo prosseguimento ou pelo arquivamento, tá? Então, opinando pelo arquivamento, o processo é arquivado; opinando pelo prosseguimento, o processo prossegue, e aí o colega é intimado para apresentar a defesa prévia, e apresentando a defesa prévia, vão ser produzidas as provas nos autos, e o processo prossegue com instrução e vai ser ultimado com a decisão de um relator sobre a procedência ou improcedência, a efetiva infração ao artigo, enfim, tipificado, colocado ali. Essa representação, ela sim é julgada pelo tribunal, que, muito embora tenha o nome de tribunal, é como se a gente dissesse a primeira instância. Então, o Tribunal de Ética e Disciplina, ele é a primeira instância do processo disciplinar dentro da OAB. Então, ele é julgado por um colegiado de, no mínimo, 5 advogados, que são os relatores, e aí é aplicada a pena ou não, né, dependendo, arquivada a representação, e após o arquivamento ou a procedência dessa representação, a parte que, porventura, se sentir não satisfeita, ela pode recorrer à Câmara Recursal, que seria a segunda instância, é uma Câmara formada por membros do Conselho, né? E nessa Câmara o processo vai ser analisado pelos conselheiros, e em segunda instância vai ser mantido ou eventualmente reformada essa decisão, e dessa decisão, eventualmente,
caberia um outro recurso para a terceira instância, a gente pode assim dizer, que seria o Conselho Federal, né? E aí, após o Conselho Federal se manifestar sobre essa questão, se for instado a tanto, o processo retorna para o Tribunal de Ética, para a primeira instância, para eventualmente cumprir quando for aplicada a penalidade correspondente, né? Então, assim, nós temos 3 tipos de sanções disciplinares, tá? Conforme a infração. Então, nós temos a censura, a suspensão e a mais grave de todas, que é a exclusão, né? Então, dependendo da infração que ele praticar, que o colega praticar, ele pode sofrer uma pena de censura, sofrer uma pena de suspensão, e em caso de 3 infrações, 3 suspensões, ele está sujeito a uma pena de exclusão, e a exclusão é feita pelo Conselho Seccional, né? Então, processo para tanto, com ampla defesa, com o devido contraditório e etc. Então, tudo bastante... respeitando bastante os procedimentos, respeitando bastante o devido processo legal, que, como eu falei, nos é bastante caro, né? Com relação ao Tribunal de Ética, né, dizendo especificamente sobre o nosso tribunal, nós temos aproximadamente, entre comissões de ética, tribunal de ética, 4.000 colaboradores, que são advogados, voluntários, né? Fazem o trabalho voluntário. Nós temos os colaboradores, nós temos defensores, porque quando o colega não se defende, é designado um defensor dativo, né? Nós temos os assessores, que são aqueles justamente que recebem os procedimentos e analisam, fazem uma análise preliminar para dizer se há ou não admissibilidade do processo. Nós temos os instrutores, geralmente conduzem as instruções, desde se fazem as audiências, né? Nós temos os relatores, que são aqueles que proferem os votos, que fazem os julgamentos, e nós temos os presidentes das turmas e das comissões de ética e disciplina. Então, nós temos todo um sistema composto por colegas que são responsáveis pela análise das representações, pelo julgamento, né? Aqui em São Paulo, especificamente no Tribunal de Ética e Disciplina, nós temos 26 turmas, se não me falha a memória, 27, foi recentemente criada uma turma, tem uma regionalização, então nós temos 27 turmas, e em cada subseção, que são mais de 220 também, se não me falha a memória, nós temos comissão de ética e disciplina. Então, por regiões, comissões de ética e disciplina são vinculadas aos tribunais de ética e disciplina. Então, por exemplo, eu e a Ana, nós presidimos uma turma aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo nós temos a turma 2, disciplinar, 3, 4, 5, 6, 20 e 23. Essas turmas, elas têm como competência a capital de São Paulo. Aí temos a turma de São Bernardo, tem São Bernardo, Santo André, várias subseções. Nós temos a turma de Osasco, que tem Barueri, Carapicuíba, Osasco, Itapevi. Nós temos a turma de Santos, que compõe o litoral. Então, são 27 turmas, né, que são responsáveis por receber os processos, porventura, vindo das comissões, porque a Comissão de Ética e Disciplina, ela não pode instaurar, o presidente da Comissão de Ética e Disciplina não pode instaurar o processo. Quem pode fazer isso são os presidentes dos TEDs, né? A Comissão de Ética e Disciplina recebe a representação, pode até elaborar o parecer de admissibilidade, e na hora de instaurar ou arquivar o processo, isso é competência exclusiva dos presidentes. Então, é remetido para o TED competente, e aí o presidente instaura o procedimento, e instaurando é necessário, eventualmente, uma instrução, e essa instrução vai ser conduzida pela comissão de ética. No meu caso e da Ana, nós fazemos as instruções, porque normalmente as
subseções, eu não sei se Santana especificamente tem, eu lembro de Penha, São Miguel tem, mas algumas subseções elas têm a comissão de ética, mas não fazem instrução, elas simplesmente recebem a representação e encaminham para nós. Ou também tem algumas representações que são propostas diretamente lá no nosso tribunal. Então, nós fazemos a instrução nesses casos. E a comissão de ética, em algumas subseções, elas fazem as instruções e acabam mandando para o julgamento, que aí sim o julgamento são exclusivamente feitos pelos tribunais de ética e disciplina. Né? Então, assim, a respeito do procedimento, talvez eu não... por isso que eu falo que é um bate-papo, eu não tenho talvez muita... É um tema muito rico, digamos assim, eu tenho talvez mais experiência do que didática para explicar, mas de qualquer maneira, o que a gente e aí vê, né, em comparação com outras, pela nossa experiência de vida, né, em comparação com outras profissões, e eu lembro bastante da medicina, né, eu digo que a OAB não é um tribunal, não é corporativo. Então, a gente efetivamente está sempre diligente e quando tem que penalizar os colegas faltantes, nós não temos não temos vergonha, né? Nós não nos omitimos nessa penalização e nessa fiscalização. A gente vê que em outras classes existe um certo corporativismo e aqui na OAB a gente não tem esse perfil. Mas sempre ressalto que o Tribunal de Ética não é um tribunal é um tribunal de absolvição. Tá? Ele é um tribunal em que todos os bons profissionais serão sempre absolvidos. Então, a gente analisa, a gente vê casos que os bons profissionais são sempre absolvidos. E, para finalizar, não sei se minha fala é muito rápida, eu fico aí à disposição, talvez batendo papo nas perguntas, a gente consiga falar com mais propriedade. Com relação aos colegas novos, assim, quando se tem uma dúvida acerca do que é ético, do que é antiético, eu costumo ouvir de um grande amigo meu, citando o filósofo Immanuel Kant, que de fato é verdade. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Então, a nossa profissão é isso. Se você não puder contar como você fez, não faça. A gente tem que buscar na nossa conduta profissional respeitar. A gente passa por situações difíceis, mas assim temos que procurar respeitar os outros, respeitar os colegas e nos mantermos na linha, né? A gente tem visto hoje, em razão de uma série de circunstâncias que eu estava conversando anteontem com a doutora Elisa, né? Essa tecnologia hoje a gente tem visto uma série de propagandas de ações de colegas, na minha opinião, de gosto bastante duvidoso, mas às vezes a gente compreende porque a pessoa também está buscando trabalhar, está buscando se inserir no mercado, né? É uma geração diferente da minha, então às vezes eu também tenho uma dificuldade natural de compreender, de entender, mas a gente tem visto bastante excesso, né, nessa área de propaganda, o pessoal buscando umas ações agressivas, né, duvidosas, até meio hilárias em algumas, umas teatrais e tal. E nós temos aqui em São Paulo, sob a condução do presidente Carlos Kaufmann, atuado bastante nessa pandemia, e antes mesmo de punir, a gente entende que há uma falta, uma carência de orientação, né? As pessoas, elas às vezes não fazem por mal, elas fazem porque elas não têm conhecimento e não estão orientadas. Então, a gente, a presidente Ana também, a gente tem oficiado, às vezes, pessoa para colegas profissionais, para, olha, o senhor está cometendo uma possível falta ética, antes de abrir um processo disciplinar, por favor, retire lá do Instagram
da rede social, determinada postagem, para o senhor não ser processado, para a doutora não responder um processo administrativo. Enfim, a gente também tem uma função, antes mesmo de penalizar, de educar também. E, nesse sentido, São Paulo é a única seccional do Brasil que tem uma turma, que é a primeira turma de ética e disciplina, que fica na capital, que é uma turma que a gente chama de deontológica, não é uma turma disciplinar. Ela é uma turma que responde consultas dos colegas, justamente nesse sentido profilático e educacional para evitar processos disciplinares. Então, qualquer interessado, seja ele advogado, seja ele até um cidadão, pode formular consultas à primeira turma de ética e disciplina para tirar dúvidas acerca da lisura ou da legalidade ou da conformidade do que ela está pretendendo fazer. Então, por exemplo, olha, consultas bastante comum é aquela, nós, como advogados, podemos adotar uma área para manter, né, esse jardim é mantido pelo fulano advogados associados, é possível, não é possível? Todas essas, é possível eu subestabelecer sem ter acertado os meus honorários, é possível eu fazer um anúncio no rádio local, enfim, todas essas dúvidas que porventura o colega possa ter, a nossa primeira turma se dedica cotidianamente a essa resposta. Cada turma é composta, aí da primeira à 20ª, por até 60 relatores. Então, a turma tem o presidente, que é um relator presidente, e pode ter mais até 59 relatores que são nomeados pelo presidente e são referendados pelo Conselho Seccional. Então, aqui concluindo, eu só queria pedir a vocês, porventura, que, se puderem colaborar, sobretudo jovens advogados, como eu disse, o nosso sistema ele é formado exclusivamente por voluntários. Temos os funcionários, que são funcionários da OAB, que nos ajudam muito, mas os julgadores, o sistema depende muito dos voluntários. Então, você, jovem advogado, se você tiver interesse, pode me procurar, a gente tem disponibilidade, é um enriquecimento profissional muito bacana. Até 5 anos de inscrição, a pessoa pode ser defensora, né? E depois de 5 anos pode ser assessora, pode ser relator, instrutor. E, olha, eu digo para vocês, para quem milita na justiça, agrega bastante a nossa profissão, porque você tem um grande aprendizado. Se você está numa posição de assessor ou de instrutor, de conduzir o processo de julgador, julgar não é difícil. Às vezes a gente fica bravo com as decisões e revoltado, mas julgar é uma arte complicada. Então, eu sinto que, e eu comecei como defensor, passei pelo cargo de assessor, de instrutor, até chegar a relator e presidente, me agregou bastante na minha carreira, viu? A gente tira bons aprendizados e vê que julgar não é uma tarefa fácil, e muitas vezes você tem a sua compreensão, a sua visão da profissão, ela fica bastante enriquecida. Bom, meus caros, eu acho que é isso, essas considerações, esse bate-papo, e eu acho que agora eu fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas, esclarecimentos. Eu agradeço, doutora Riva, muito obrigado. Doutor Hélio, realmente o senhor fez um panorama do Tribunal de Ética, e também não posso deixar de agradecer à doutora Ana Lúcia por estar presente aqui no nosso evento de mentoria. A mentoria, ela visa realmente esse conhecimento, o acesso, como se dá esse acesso, né? E o doutor Hélio passou realmente
pontos que eu entendo que é importante também, no caso de consulta ao TED, né? Como se dá essa consulta, se ele pode, essa consulta, vincular algum caso prático que o advogado tenha e ele faz essa consulta. Você poderia, nesse... Sim, sem dúvida. Né? Na verdade, assim, não. Né? Caso prático, eles não... você vai usar uma linguagem em tese, né? Olha, eu estou pensando... Você nunca faz citando nominalmente, ó, tem um caso assim, assado. Essas consultas são formuladas nesses tempos pandêmicos, eu acho que por e-mail, né? Tá vendo muito o início de processo disciplinar até por e-mail, porque nós estamos já mais de ano nessa indefinição, nessa insegurança, então o trabalho não pode parar, né? As atividades estão sendo não só do próprio Tribunal de Ética, mas também da vida, né? Processos, infrações éticas têm sido cometidas e tal, mas julgamentos a gente está fazendo de forma virtual, com alguns problemas, como a gente teve aqui até mesmo de conexão. A gente estava comentando aqui antes do início da reunião, né? Audiências em que se cai. Eu estava com problema na internet aqui, então às vezes isso acontece. Às vezes o julgamento tem que ser adiado, às vezes alguns colegas se opõem à realização do julgamento virtual. Mas, de qualquer maneira, as consultas elas podem ser formuladas pela internet, especialmente na primeira turma, pelo e-mail, e a consulta é sempre em tese, né? Você não se diz nome, mas fala, olha, é lícito. Eu até vejo aqui no bate-papo que tem uma pergunta que o cara fala, olha, desculpa, Adriano Augusto, participo de um grupo, vejo postagens abusivas como consulta grátis, tire sua dúvida, tem algum canal breve de denúncia? Breve de denúncia, sim, né? Você pode mandar para a própria turma de ética e disciplina ou para a própria comissão, né? Você pode denunciar, e nesses casos de consulta grátis, é o que eu estava falando, tire suas dúvidas. Normalmente a gente faz uma advertência para a pessoa se adequar, né? Então, no caso, você, usando esse próprio exemplo, pode colocar, olha, eu sou advogado, é possível um advogado fazer consulta grátis? E aí vai vir uma resposta fundamentada pela própria primeira turma, ou no caso de se haver uma postagem, a gente faz, na turma disciplinar, que aí julga as infrações disciplinares, a gente faz uma advertência. Olha, meu amigo, o senhor está vinculando lá na plataforma X uma mensagem que está em desacordo com o Código de Ética e Disciplina. Então, o senhor, por favor, retire. Se não retirar, vão ser adotadas as medidas cabíveis, e aí vai ser iniciado o processo disciplinar, em que ele vai ser naturalmente notificado para apresentar os esclarecimentos, para apresentar a defesa, tudo dentro da ampla defesa, devido ao processo legal e o contraditório, né? Eu posso aproveitar para fazer uma pergunta também? Claro, sempre. Então, doutor Hélio comentou que até 5 anos, então, a jovem advocacia ela pode trabalhar como defensor. Você podia comentar um pouco como que é essa função, como que ela é desempenhada por quem está nesse início de carreira? Claro, boa pergunta. Na verdade é o seguinte, você, como eu falei, o procedimento, ele após a instauração, o advogado representado, ou a advogada representada, ou os representados, eles são notificados para apresentar a defesa prévia em 15 dias. Os prazos são 15 dias, os prazos são sempre em dias úteis, né? Seguindo a determinação aí, não determinação, mas na verdade o Código de Processo Civil fala, então estamos adotando essa que é mais benéfico, digamos assim, né? Então, ele é notificado para apresentar a defesa prévia. O colega que não se defende, a gente não pode conduzir o processo. A gente aí sim, nós nomeamos um advogado, um defensor dativo, tá? E esse defensor dativo faz a defesa do advogado que não está presente. Aí, assim, é bacana porque ele vai ter que ser bem sagaz, né? Porque às vezes não tem documentação, ele não consegue, então ele acaba desenvolvendo uma habilidade para
para defender o colega, e muitos deles até conseguem logo um êxito na absolvição, né? A defesa faz relevante, é importante, né? Ele apresenta a defesa, pode ser que seja designado em instrução, ele é instado a acompanhar a instrução, se assim ele desejar. A gente sabe que é uma função voluntária, e aí a gente procura também compreender o colega, ajudá-lo, né? O colega que está exercendo esse munus, e é uma função bastante nobre, né? E ele pode participar do julgamento, ele pode sustentar oralmente, quando também, às vezes, o colega se defende, mas ao final, em razões finais, não apresenta razões finais, a gente também costuma nomear defensor dativo para apresentar as razões finais. Eu vejo que é uma função, sobretudo para aqueles que estão iniciando a carreira e aí carece experiência, eu vejo uma função bastante bacana, bastante legal. Eu acho que é um aprendizado muito bacana. Eu vou, se você me permite, eu vou deixar aqui o meu e-mail no bate-papo, e quem quiser eventualmente tiver interesse em fazer parte, quiser me mandar um e-mail, eu vou ter o grande prazer em nomear, viu? Obrigado. Precisando, né, doutor? Inclusive, estamos lá precisando de voluntários sempre, viu? É isso aí. Muito importante aí a participação dos colegas. Eu posso dar uma breve palavra aqui? Claro, eu já ia citar a sua fala, doutora Ana. A casa é sua, doutora Ana. Obrigada. É toda sua. A minha experiência no Tribunal de Ética, confesso a vocês que foi um susto, porque um conselheiro nosso estadual querido me convidou, né, no início da gestão, e realmente foi assim, puxa, mas o que é que eu preciso, né? O que é que eu preciso ter para conseguir exercer essa função de tanta responsabilidade, né? Aí ele me disse assim, olha, você precisa ter coragem, como você é mulher, né, mãe, já passou por tantas situações na vida aí, os percalços, né, que nós mulheres passamos, né, para conseguir chegar aí a exercer a advocacia, e não tem processos no Tribunal de Ética, né, e tem uma postura com os colegas. Na época eu fui presidente da Comissão da Mulher Advogada, depois passei por outras comissões também, Comissão do Idoso, né? Trabalhei com pessoas, né? Lidando com pessoas. Ele falou, você tem bastante habilidade nesse sentido, então eu gostaria que você nos ajudasse lá no Tribunal de Ética. De início foi bem mais fácil, porque a minha turma ela só julgava o 3423, que é justamente a inadimplência que se referiu o doutor Hélio Colombo. Então, era um padrão de julgamento, né? Você tinha lá a receitinha de bolo, era uma coisa bem mais simples, só que tinha uns 80 mil processos. Então, era muita coisa. Era uma coisa que eu cheguei e falei, meu Deus, né? O que eu vou fazer com esse volume de processos? E graças a essa integração, que, por exemplo, o doutor Hélio Colombo, o doutor Kaufmann, que é o nosso presidente, eles sempre nos ouviram, né? O doutor Caio, o doutor Ricardo, a doutora Margarete, são pessoas muito acessíveis. Então, foi mais fácil, sabe, chegar e se sentir acolhido. Como vocês são voluntários, acho que vocês sentiram isso quando entraram na OAB, né? Começaram a participar da OAB. Antes de participar da OAB, eu tinha uma visão. Quando eu entrei e comecei a ver os colegas realmente como parceiros, a gente muda a visão. Você passa a ter uma sensação de que o colega ele não é meu ex-adversus, né? Ele realmente é a pessoa que está ali, assim como eu, tentando ganhar vida, né? Com uma profissão digna e honrada. Então, aí você passa a ver as pessoas de uma outra forma, né? Tem essa coisa do direito sistêmico que a doutora Marta mencionou, que é você honrar, né? Não só o seu passado, mas honrar as pessoas que estão ao seu lado, né? E essa questão posterior que a nossa turma deixou, né, como passou a ser inconstitucional, a cobrança através, né, do 3423, então nós passamos a julgar todas as outras infrações, né, que estão lá elencadas no artigo 34.
E aí a questão se tornou bem mais abrangente. A nossa turma, que estava acostumada com a receita de bolo, teve que sair da zona de conforto e passar a estudar realmente, né, todas as infrações, os tipos do 34. E ali no 34, meus amigos, eu recomendo, pelo menos esse artigo é muito importante vocês lerem, assim, com bastante atenção. Existem situações que a gente nem imagina e que vai se configurar, né, como uma infração disciplinar. E ali estão, simplesmente ali estão todas as possibilidades, né? Existem algumas outras questões aí por exemplo, quando a pessoa deixa de ter a urbanidade, né, que já está implícito em outras situações, nós temos, não é só o estatuto, nós temos o regimento interno, temos o código de ética, temos também várias resoluções, né, que nos embasam nas nossas decisões. E essa vasta legislação, o doutor falou que é fácil ser presidente, mas, meu Deus, não é fácil ser presidente. Essa vasta legislação, ela dá abertura para muitas situações, né? Não é fácil, mas é gostoso. A ética, ela vicia. Quando você começa a estudar, você tem vontade de estudar mais, de se aprofundar mais. Então, eu recomendo, assim, participar, porque nós temos essa tendência, né, a nos acomodarmos, às vezes, em determinadas situações e falar, vou só dar uma lida aqui e tal. E aí, só quando você está dentro do problema que você fala, meu Deus, como eu vou resolver isso? Então, nada melhor do que o conhecimento para trazer a possibilidade de você se prevenir de questões e também de atuar no Tribunal de Ética. Eu digo a vocês que nós temos aí um advogado muito combativo lá, que está sempre conosco no Tribunal de Ética, e quando ele chega para fazer uma defesa, a gente fala, olha, atenção, cuidado com nulidade. Então, a coisa que a gente mais teme no Tribunal de Ética é a bendita nulidade. Por quê? Porque você tem aquele trabalho todo, faz o melhor, chega lá na frente, a pessoa vai lá e acha um buraquinho para alegar a nulidade. E aí chega no conselho. O doutor Hélio, ele é uma pessoa, ele tem um trabalho hercúleo. Por quê? Porque além dele estar trabalhando lá como presidente, ele ainda está lá no conselho. Então, é uma coisa muito difícil, né, doutor? Como é que o doutor concilia essa situação? Eu sempre tive curiosidade de saber. Não, na verdade, assim, a gente, veja, bondade sua, né? A gente é bem assessorado, né? Eu no conselho, a gente trabalha no conselho, mas assim, eu dificilmente sou designado para julgar processos, até em razão dessas funções que eu tenho. Então, eu acabo me dedicando com muito afinco ao tribunal, né? Então, assim, participo das reuniões, mas como conselheiro eu não recebo processos para relatar, dificilmente, né? E a gente tem lá uma ajuda, né? Eu acho que nesse aspecto, eu e você talvez sejamos privilegiados, porque a gente tem nossos gerentes lá que nos ajudam bastante e acabam tornando o nosso trabalho um pouco menos pesado, né? Eu até queria cumprimentar você, e eu falei isso para a Elisa. Na verdade, você falou uma coisa muito interessante que também é importante para os jovens advogados. Como a presidente Ana falou, de fato é um nicho, tá, pessoal? Eu acho que existem oportunidades nesse mercado, né? Nós temos lá o trabalho que a Ana fazia era um negócio de louco, tinha 40 mil, 50 mil processos lá, em escala industrial, né? Que eram os processos justamente da infração pelo não pagamento de anuidade, e houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que é inconstitucional a OAB suspender colegas, ou seja, tolher o exercício profissional daqueles que não pagaram a OAB. Eu acho que tem aspectos positivos da decisão, aspectos negativos, enfim, não estamos aqui para discutir essa decisão e simplesmente para cumprir. E em razão dessa decisão, a turma que a Ana presidia, ela acabou se tornando uma turma que aprecia todas as infrações, como a que eu presido atualmente, né? E assim, é o que ela falou, existe um colega que atua, nós temos hoje, tirando esses uns 40, 50 mil processos que a Ana
conduzia, a gente tinha algo em torno de 70 mil processos. Bom, saíram os 40 mil, 50 mil, mas ficaram 20 mil. Então, quer dizer, e tem uma frase que eu sempre digo, que é famosa, né, do nosso meio, que é assim, é mais ou menos como casa de ferreiro, espeto de pau, né? O advogado que advoga em causa própria tem um tolo como cliente. Então, assim, ele está emocionalmente envolvido e ele perde isso. E eu falo para mim também, para todos nós, quando você está envolvido, você acaba descurando e desequilibrando e perde a parte técnica, acaba escapando o detalhe. Então, assim, a Ana falou bem, tem um advogado, são muito poucos os advogados que atuam nesse nicho. Então, esse advogado especificamente que ela citou, eu sei quem de fato, os presidentes acabam ficando preocupados, porque ele acaba, pelo conhecimento que ele tem, encontrando, digamos assim, fraquezas ou eventuais deficiências nos processos, e a tese dele acaba vingando, né? E aí é um nicho de mercado, pessoal. Vocês estão começando na área, a gente tem que pensar um pouco em novos nichos, né? Eu estava até conversando com a Elisa, nós conversamos a respeito de mentoria, de jovem advocacia, a gente ouve falar em LGPD, que é o que está... Agora, ética profissional, e aí ética, quando eu falo ética profissional, pessoal, não só na OAB, por exemplo, no Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Arquitetura e Economia, existem processos disciplinares nesses conselhos. E, assim, você não vê colega, é difícil. Eu não sei, Ana, eu conheço muito poucos, eu não conheço nenhum, salvo aquele que atua lá, que você mencionou, são poucos os colegas que militam nessas áreas de processos disciplinares, de órgãos de classe. Então, assim, é um nicho que o jovem advogado deve olhar com carinho, viu? Tem oportunidade aí. Doutor Hélio e doutora Ana, nossa, a contribuição está sendo enorme, gostaria de até fazer outras, e tão proveitosa que está sendo. A doutora Ana, né, me colocou algo que eu acho também importante aqui, doutor Hélio. Nós estamos com bacharéis em Direito, então a mentoria ela também está se estendendo àqueles que saíram das academias, né, e estão se preparando aí para o exame da ordem. Então, essa é uma preocupação, porque eles até ter a carteira, né, eles têm esse momento, né, difícil na vida, e acho que na vida de qualquer um de nós que passamos pelo exame da ordem. E foi dito um artigo que eu achei fundamental, que é o artigo 34, que foi mencionado pela doutora Ana. Esse artigo, ele é importante ter isso em mente, até para fazer o exame da ordem. Em quais pontos do estatuto o bacharel tem que se ater e tomar o cuidado necessário para ingressar na profissão da advocacia? Doutor Hélio. Permita complementar a pergunta da doutora Isa, doutor Hélio. Sim, claro, eu só não estou te ouvindo muito bem, mas... Tá, me permita complementar a situação da doutora Isa, mas primeiramente parabéns, muito didático, de forma simples, está sendo muito claro nas suas ideias. Parabéns, e novamente obrigado. Parabéns pela brilhante convocação, pela diretoria, pelo convite feito pela doutora Ana e principalmente a condução pela doutora Elisa, viu? Obrigado, imagino. Bom, continuando a ideia da doutora Elisa, é interessante também apontar esses jovens, esses recentes que participaram da mentoria, quais são os principais equívocos cometidos que possam motivar a instauração do procedimento administrativo? Bom, o que a gente vê, uma coisa que eu destaco e eu vejo bastante, e aproveitando essa excelente oportunidade, tendo em vista os colegas que são novos, os calouros, digamos assim, uma recomendação que eu digo a vocês: por favor, sempre façam contratos escritos de honorário, tá? Isso é algo que a gente vê com muita frequência.
acho que a Ana pode corroborar. A pessoa pega a causa, trabalha no processo e chega ao final, quando a questão dos honorários, você não tem um contrato, fica aquele contrato verbal, né? Não que não seja a forma de contratação pode ser verbal ou escrita, mas assim, eu recomendo fortemente que o colega, a primeira coisa que faça um contrato escrito, né, de honorários, deixar bem claro ali para não ter problema e depois ficar a palavra de um contra o outro. Então, às vezes a gente vê muito agastamento e até representações, e algumas fundamentadas, outras não fundamentadas, com a questão que poderia ser dirimida pela existência de um contrato escrito de honorário, né? O Código de Ética que foi revogado anterior, ele recomendava expressamente a confecção de um contrato escrito, né? Hoje o Código de Ética ele dá a possibilidade do contrato verbal, mas assim é sempre muito bom fazer escrito, porque aí a gente não vai ter problema posteriormente, né? Até porque às vezes a gente sabe na prática que o colega entra com a ação sem sequer receber os honorários iniciais e é depositado no processo. A existência do contrato escrito com cláusula expressiva nesse sentido autoriza, inclusive, a compensação de valores de honorários que não foram pagos com aqueles que estão sendo levantados no processo. Né? Se o colega levanta honorários e sem a existência de um contrato escrito, levanta a quantia do cliente, compensa honorários, eu acho um absurdo, mas, na verdade, ele não poderia fazer. Ele teria que ter autorização por escrita no contrato. Então, assim, tem vários modelos. Hoje em dia, a internet, a gente vê bastante, como digo, é só consultar o Dr. Google ali, ele manda uma série de modelos e aí a gente ter um contrato escrito é uma recomendação que eu acho bastante boa, né? Com relação ao que a doutora Elisa falou do que a gente chama assistente jurídico, né? De fato, existe uma realidade de que há muitos bacharéis em direito que não conseguiram passar no exame da ordem, estão no mercado de trabalho, precisam trabalhar, todo mundo precisa, né? Eu entendo, e aí talvez trazendo a Ana para a discussão, eu entendo que aí nós temos uma zona cinzenta, né? Porque ele, como muito embora bacharel em direito, ele está privado de exercer atos de advogado, né? Ele não pode, por exemplo, assinar uma petição, ele não poderia fazer uma audiência, participar de uma audiência, ou seja, ele não tem prerrogativas de advogado, ele não está, muito embora bacharel, técnico, ele não está albergado pelo nosso estatuto. E ele não tendo as prerrogativas, ele também não tem os deveres. Então, o Tribunal de Ética, com relação a esses profissionais, ele não pode fazer nada, né? Aí seria eventualmente uma outra comissão da Ordem dos Advogados, de exercício legal da profissão, na medida em que ele, muito embora tecnicamente dotado de uma universidade, ele não tem um requisito que é a OAB, ele não teria o que a gente chama de capacidade postulatória. Então, portanto, esse profissional, as comissões de ética, o Tribunal de Ética e Disciplina não pode fazer nada. Aí é o caso de exercício legal da profissão, se ele faz, e aí é uma outra seara, aí parte-se até por um eventual delito penal, etc. e tal. Esses profissionais a gente não pode fazer nada. Muitas vezes, né, acontece da própria turma oficiar a essa comissão do exercício legal da profissão quando estão envolvidos pessoas que ainda não possuem a OAB e trabalham como assessores jurídicos, né? Porque assessoria jurídica sem ser advogada não pode, né? Não tem como a pessoa exercer de certa forma, né, a advocacia sem estar inscrito. Então, é um requisito a inscrição na OAB. Mas não se preocupem que vocês vão conseguir. Essa situação aí do medo, até uma colega estava falando, que medo desse exame, mas realmente é um medo desse exame, porque toda a nossa faculdade vai nos preparando para ter esse medo.
entendeu? Então, são 5 anos de temor incrustado na mente ali do candidato, né? Nossa, mas tem o exame da OAB, tem o exame da OAB. E a gente sabe que o medo é o nosso maior inimigo, né? Nosso maior limitador. Então, o que eu posso recomendar para quem vai fazer o exame da OAB, vamos pegar a doutora Marta Traude para fazer com vocês aí um trabalho de, principalmente, fortalecimento emocional, porque o nosso emocional ele nos sabota muitas vezes, né? A gente vai fazer um exame, uma questão, qualquer coisa que você é submetida ao crivo de outras pessoas ali, primeira coisa é o medo da reprovação. E se eu não passar, né? Então, e se, né? E se? Então, primeira coisa, vamos, né, trabalhar isso aí, fortalecer esse emocional e ter a certeza, eu vou e vou conseguir. Já pensa que vai conseguir, que já conseguiu, que já está lá, né? Pensa positivo e estuda. É muito necessário também estudar, mas vá sem esse medo. Se você for um crânio, estudar tudo, e for fazer a prova e chegar lá e falar, ai meu Deus, e agora? E o seu corpo, a sua mente não te ajudar, você não consegue fazer. Sua mão, coração acelera, N fatores aí começam a acontecer. Vocês devem estar, inclusive, vendo aí na mídia, nós temos muitas questões aí da síndrome do pânico, né, que estão se agravando agora por conta da pandemia, as pessoas ficam muito em casa, tem só essa situação que é digital, etc. Então, o medo vai tomando conta da gente. Então, vamos cuidar desse medo primeiro, né, e depois deixei meu telefone aí para a colega, e aí ela pode compartilhar qualquer dúvida que vocês tenham nessa área, estou à disposição. Né? Temos o doutor Hélio, que é o nosso mestre, estamos sempre aprendendo. Imagina. E essa leitura aí do 94/2000 que eu passei para vocês em relação à publicidade, né, na advocacia, que vocês têm, com certeza temos muitas dúvidas em relação a isso. E tem uma questão que é muito importante também para os colegas, que eu realmente fui aprender na raça, né? Vocês já devem ter visto inúmeros locais aí que falam assim, isso vocês devem saber também, advocacia imobiliária, contador e advocacia. Não pode, gente, essa não pode. Tem muita questão lá no nosso tribunal em relação a isso, e é uma coisa que é tão simples, e acaba, às vezes, a pessoa se enroscando aí, porque esquece de ir lá e faz uma sociedade individual, né? Ou então vai lá, se inscreve direitinho. Eu recebi aqui outro dia uma questão, o advogado colocou lá, super advocacia. Existe isso daí, super advocacia, né? Então, não dá. É umas coisas assim que fogem muito dos critérios até de razoabilidade, né? Então, temos que observar algumas questões que ficam muitas dúvidas. Ah, mas eu posso colocar foto no cartão? Eu acho que talvez em breve vá poder, né, doutor Hélio? Por enquanto, ainda não. Por enquanto, ainda não. E principalmente essa questão de direcionamento que a colega colocou aqui, que a pessoa fala assim, olha, saiba tudo sobre sociedade anônima, ou consulte aqui possibilidades de ações contra seguradoras. Clique aqui no WhatsApp, você vai ser direcionado para tal. Não pode também, né? Então, tem algumas questões que são detalhes, mas que é importante a gente se ater a esses fatores, entendeu? Da publicidade, para conservar o quê? A sobriedade da nossa profissão, né? Para evitar mercantilização, né? Isso é importante. Eu aproveitando o gancho da presidente Ana, na verdade tem de fato esse provimento 94/2000, que foi elaborado pelo Conselho Federal a respeito de publicidade, propaganda. Naturalmente, esse provimento está bastante desatualizado, né? Eu acho que 2000 não tinha nem Facebook, não tinha essas plataformas, essa rede social. Isso está sendo rediscutido, isso está em pauta no Conselho Federal nesse momento. Então, em breve, haverá uma manifestação no Conselho Federal que vai reeditar o provimento para tratar dessas questões aí das redes sociais, que, como a Ana falou, é inexorável, né? Não dá para a gente não tratar dessa realidade que está na nossa vista, né? Eu estou vendo aqui uma questão que está no bate-papo, que fala da Bárbara Duarte, qual o entendimento do TED no caso em que o advogado representa síndico, administrador e condomínio.
tendo em vista que há conflitos de interesses, é considerada infração ética? Sim, quando há conflitos de interesse, existe lá no artigo 20 do Código de Ética e Disciplina que o advogado profissional ele tem que optar, havendo conflito de interesse, ele tem que optar por um dos, é legítimo e lícito a ele optar por um dos constituintes. Se ele for patrocinar interesses conflituosos, não só infração ética, como na minha avaliação pode ser configurado crime, como tergiversação, está no próprio Código Penal. Eu acho que é isso. Eu vi que um participante, colega, o doutor Miguel Carlos, tá levantou a mão. Levantada já faz exatamente, fazia tempo. Desculpa, doutor Miguel, estou à disposição. Imagina. Imagina, gente. Primeiro, parabéns, né? Na verdade, a doutora Ana acabou até complementando a pergunta que eu ia fazer, exatamente que pudesse falar uma dica para a gente, eu que já sou tenho um pouco de estrada na advocacia, mas também os novos aqui, como conciliar marketing e ética profissional, né? Então, essa eu acho que é um grande desafio, né? A infração que a gente tem da captação de clientela, né? Qual seria a linha que diferenciaria a captação de clientela e o marketing? Ana, quer falar? Eu lembrei aqui de uma situação, pensei assim, essa daí é para o Marlon, que nós temos aí um... Pois é, eu vou até compartilhar enquanto você falar, se você puder... enquanto você falar, eu vou compartilhar aquele que saiu, foi lançado aí uma revista na OAB, eu vou procurar aqui no computador e compartilhar no bate-papo. Aquele manual, né, doutora? Exatamente. Perfeito. Exatamente. O marketing jurídico, o que acontece? Ele não ele na verdade é a forma com que você vai se apresentar. É como você quer que as pessoas vejam você. Então, o marketing, ele não vai ser uma infração a partir do momento que você coloca as suas qualificações. Então, eu, Miguel Carlos Cristiano, trabalho com a área X, Y, Z, né? Família, civil, coloca as suas qualificações, né? E vai colocar, por exemplo, o seu contato, o seu e-mail. Isso você está vendendo a sua imagem dentro do código de ética. A publicidade já seria aquela questão que a gente recebe lá e é obrigatório que tenhamos uma posição, vamos dizer, restritiva, né? A gente faz essa parte também educativa de explicar que se a pessoa fizer uma publicidade agressiva, por exemplo, o Google Ads, né, que nós temos muitas questões em relação a isso, que daria uma outra situação para a gente debater, né, o que pode e o que não pode de forma bem específica. Mas esse tipo de... Como é que a gente fala, gente? Quando a pessoa faz na internet aquela impulsionamento. O que não pode é o impulsionamento, entendeu? Então, aí você já saiu do marketing e está indo para a área de vender o seu serviço e deixar os outros colegas para trás. Por quê? Porque você está pagando, né, para ter esse impulsionamento. Então, o que não pode é isso, você usar como se fosse uma concorrência desleal, né, com os demais. Porque os escritórios grandes poderiam fazer isso com muito mais agressividade, digamos assim, porque eles podem pagar muito mais do que nós, advogados, né, autônomos. Então, eles iriam lá e comprariam um super espaço, estariam em tudo que você abrisse a TV, como nos Estados Unidos, que você vê lá advogados falando, né? Vem aqui que eu faço o seu divórcio. Aliás, temos até umas questões aqui no Brasil que você não traga o seu marido de volta, mas consiga sua pensão em 30 dias. Está parecendo coisa de mãe de santo já, né? Então, o limite, ele está... De certa forma, nós temos dentro de nós algo já instalado aqui, né? O que é ético e o que não é, né? De certa forma, já temos, mas eu acho que alguns colegas perdem a mão quando o foco deles deixa de ser a advocacia de valor, né? A advocacia por amor, que é isso que a gente faz diariamente na nossa vida, né? E aí passam a fazer essa advocacia agressiva. Não sei se eu respondi aí a sua resposta, foi condizente com a sua pergunta, perdão. Não, doutora, foi muito bem, né?
É que a gente verifica nas redes sociais, a doutora colocou até esse Google Ads, né? Você vê várias tentativas de venda de serviço para advocacia sobre isso, né? Dos leads, né? De fazer essas campanhas, né? E aí até, acho que não é função do TED, talvez fosse de outra comissão, mas a OAB teria como interferir nesses tipos de atuação desses profissionais de marketing que divulgam essa fórmula mágica para a advocacia, dos leads, né, desses Google Ads. Como seria, né? É possível, não é? Ou esse provimento talvez adeque isso, né? Já que vocês têm um pouco de contato lá no Conselho Federal. Então, na verdade, eu acho que o provimento é justamente nesse sentido, né? Porque eu acho assim, a gente não... primeiro que é difícil você lutar contra o mercado, né? Essa é a verdade, né? Contra a maré, né? Então, assim, nós precisamos, antes de tudo, informar e educar, né? O que existe, como a Ana falou, assim, são filosofias, né? A filosofia, nesse sentido, e aí a gente usa aquela dicotomia entre direito romano-germânico e direito anglo-saxão, eu acho que essa diferença também se vê no comportamento dos advogados, né? Então, por exemplo, os advogados na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles são mais, digamos assim, mercantis. Aqui, e veja, não é nenhum juízo de valor, é simplesmente uma constatação, né? Eu acho que lá nos Estados Unidos o cara pode colocar um outdoor, 0800, bater o seu carro, aqui a gente não pode. Então, porque a gente segue um sistema mais, digamos assim, romano-germânico, francês, né? Sobretudo na ética, em que a profissão deve ser mais discreta, sóbria, moderada, próprio valor honorários deriva da palavra honra, então não seria nada mercantil, seria uma remuneração pelo um serviço nobre, né? Diferente do que é nesses países de cultura anglo-saxã. Então, assim, a gente tem que informar os nossos profissionais a respeito disso, né? Para eles terem essa ciência. Então, assim, eu não sei qual que vai ser o teor desse novo procedimento, mas, de fato, é um provimento, perdão, não procedimento, é um provimento que vai tentar tratar. Agora, Miguel, veja bem, né? Nada impede que daqui a 5 anos crie-se outra rede social que se trate de uma forma diferente. Então, quer dizer, a gente não tem nem o que fazer com relação a isso, né? Eu acho que até mesmo a nossa profissão, como outras, dentro dessa nova realidade tecnológica que a gente vai vivenciar, vai experimentar, alguns por mais tempo, outros por menos, né, em razão da idade, mas ela vai, inclusive, diminuir, talvez, as funções nossas, o nosso papel, né? De qualquer maneira, o que tem que se fazer é o que a gente está fazendo. Não adianta indiscriminadamente punir, porque é difícil e a gente vai morrer louco, né? Então, o que tem que fazer? Tem que informar, tem que divulgar bastante. Aqui no próprio bate-papo, aqui foi um guia, foi partilhado pela doutora Rita, um guia de utilização. Quer dizer, é um guia, né? Agora, excessos vão acontecer, né? Excessos, erros ou até malícia, a gente não sabe, né? O que existe dentro da profissão do marketing, você fazer uma postagem, olha, foi editada uma medida provisória que trata sobre isso, aquilo, ou emitir uma opinião, talvez assim, eu acho que você geralmente vai contar, na minha ótica, né? E aí eu me desculpo, mas talvez a minha geração é dessa forma, não sei como é que são os mais jovens, e aí tem os advogados, mas a minha ordem é assim, eu não contrato médico que faz propaganda, eu não contrato advogado que faz propaganda, eu contrato advogado ou médico que alguém me indica, Miguel, você tem um bom cardiologista? Pô, eu tenho, Hélio, o cara me atendeu bem, é assim que eu vou contratar médico, eu não vou contratar um médico naquele cara que vem aqui fazer exame cardiológico, eu não faço isso. E advogado, engenheiro e arquiteto e profissional liberal, eu entendo que é da mesma forma. Talvez eu esteja equivocado, né? Então, assim, o fato do cara fazer um TikTok dançando, para mim, afasta. Fala, está aí um profissional que jamais eu vou contratar. Esse cara eu não quero nem saber. Agora, aquele que o Miguel fala, esse cara é bom, ele tem direito
ele faz direito administrativo bem, né? Pô, o Miguel me indicou, eu vou contratar esse cara. Então, para mim, funciona assim. Então, talvez você fazendo, digamos assim, uma publicidade institucional, os seus predicados acadêmicos, os seus textos, às vezes a pessoa é um advogado, não é acadêmico, mas os textos faz bem, é um recomendável, né? Você fala, pô, esse cara escreve bem, esse cara parece que conhece do assunto, vou contratá-lo, mas teve eu não sei se a Ana viu, né? Teve um advogado lá que ele aperta um relógio e cai um terno. Isso aí viralizou, né? Nós descobrimos, ele é de Roraima, entendeu? Então, assim, ele aperta o botão e está tomando uma cerveja no bar, ele se transforma no super-homem, né? Aí, não, isso é código de defesa do consumidor. Eu, na minha avaliação, jamais contratava o cara. Mas talvez quem acha engraçado fala, pô, vou contratar esse cara, porque se ele não ganhar a causa, pelo menos eu dou risada, né? Então, pode ser, né? Pode ser isso, né? Sei lá. Doutor, se me permite, eu concordo plenamente com o doutor, né? Eu tenho como uma questão que a advocacia é um serviço personalíssimo, inclusive, né? Quando pega essas grandes bancas de escritório, né? Eu sempre pontuo um exemplo para colegas, né? Que quando um colega me subestabeleceu e o cliente não me conhecia, a gente acaba conhecendo, né? Para prestar aquela audiência, ele subestabeleceu para aquela audiência apenas. O cliente estava no telefone falando, né? Eu estou aqui indignado, meu advogado não vai vir e mandou outro advogado que eu nem conheço. Né? E eu ouvi isso e eu me apresentei dizendo, boa tarde, eu sou o advogado que vim subestabelecer. E eu achei isso muito bacana para mostrar a importância da nossa profissão. Né? É isso que eu acho que a Jovem Advocacia pode pontuar. Né? O doutor coloca bem, a gente não precisa se expor de uma forma, abre aspas, circense, para a gente poder mostrar o que nós somos como profissionais, né? Conhecimento, experiência, lisura, eu acho que tudo isso é muito positivo, né? Eu agradeço e digo que comungo muito das suas palavras, doutor Hélio. Não, é revigorante para mim, né? Porque você fala, nossa, quem será que contrata assim? Será que o cara acha bonito? Será que esse cara tem mercado? Você às vezes fica, né? Porque a gente vive disso, né? E as nossas frustrações, poxa, como é que um cara desse tem clientela, né? E o pior, o Miguel, que deve ter, né? Porque o cara tá aí, né? Você fala, pô, tem gente, às vezes eu falo assim, muitas vezes eu vou fazer uma reunião e eu faço um anti-marketing, né? Por que um anti-marketing? Porque, assim, hoje em dia, a justiça, né? A gente, não sei hoje como é que estão as universidades, me desculpo por isso, mas assim, a gente tem uma cultura de litígio, né? Não, vamos brigar. Hoje em dia, a última coisa que você tem que fazer é brigar, porque demora, você não sabe a qualidade da decisão que vai vir, e às vezes vem pessoa te consultar e te procurar, não, porque eu quero processar. Cara, sabe, você fala, nossa, eu faço, olha, processo... mas por que você quer processar? Será que se a gente tentar uma conciliação, tentar um consenso, tentar resolver, eu acho que vai mudando o enfoque, né? Essa cultura de litigiosidade, ela é muito nefasta, e aí não vai resolver para parte, né? Isso não vai... E às vezes aí eu falo assim, olha, você está buscando um advogado MMA, né? Para brigar. Eu não sou advogado MMA. Então, assim, eu quero tentar resolver o teu problema. Agora, se você quer brigar, e tem colegas que é isso, se não brigar, se não fizer, que o processo dure 18 anos, embargos de declaração no agravo do meio do 50 mil recursos que você fala, nossa, é para esticar o processo, né? E não vai resolver nada. Então, assim, tem profissionais, aí a gente tem que saber falar, bom, às vezes o mercado quer isso, né? Às vezes o cliente está buscando isso e você não vai atender ele porque você não tem esse perfil, né? Doutora Elisa, se você me permite, a doutora Marilene também gostaria de fazer uma pergunta, ela com a mãozinha virtual levantada aí. Doutora, seja bem-vinda, viu? Bom dia para todos, né? Estou aqui quietinha, escutando toda a discussão, muito legal, muito bacana, viu? Estou adorando. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma colocação e com uma pergunta também, né, doutor Hélio, né? Claro. O que acontece? A gente está dentro dessa comissão aqui, a OAB, a faculdade, né? E eu queria colocar uma questão. Será que se no currículo, né, no currículo do curso, o Código de Ética e Disciplina, se ele viesse para o começo,
né, fosse uma disciplina aplicada, ensinada no começo, e ao longo do curso, por exemplo, direito tributário, eu falo da ética da disciplina, eu continuo reforçando essas questões de ética e disciplina dentro do curso como um todo, não só como matéria que é dada no final do curso. Será que não ajudaria um pouquinho a gente a desenvolver essa questão nos cursos de direito? Então, eu não sei, sinceramente, Marília, eu não saberia te dizer. Eu acho que talvez no início da graduação seja um pouco... Por quê? Porque tem pessoas que estão lá cursando a nossa faculdade que não vão ser advogados, né? Eles vão ser ou juízes, promotores, ou, enfim, às vezes a pessoa faz o curso e acaba indo parar em outras, por circunstâncias da vida, em outras profissões. Talvez, se você falar em linhas gerais, porque o próprio Ministério Público, a própria magistratura também tem as normas deontológicas, tem lá a lei orgânica da magistratura, tem o Ministério Público também tem as suas atribuições, enfim. Então, talvez eu acho que no início, mas veja, Marisa, pelo amor de Deus, a minha opinião, sem qualquer, digamos assim, pretensão acadêmica ou qualquer coisa dessa natureza. Eu acho que talvez, se você colocar dentro de filosofia de direito alguma discussão sobre ética, em geral, que isso aí vai atender todos os operadores do direito. E aí, de fato, quando a pessoa já está no final da graduação, que aí talvez ela tenha, em tese, uma noção do que ela vai fazer, e fala, não, realmente eu vou caminhar para a advocacia. Então, talvez eu acho que faça sentido você colocar no final da graduação essa disciplina, né? Talvez no início de forma genérica, uma coisa mais filosófica sobre a questão de ética, mas não da ética do advogado. Assim penso eu, né? Não sei. Doutora Elia, eu acho interessante a sua colocação nesse sentido. Primeiro que houve uma mudança significativa no ensino jurídico, do qual o MEC já introduziu, a partir desse ano, de janeiro, as matérias de métodos consensuais de solução de conflito, que vai permear todo esse ensino que vinha como uma litigiosidade. Hoje, a primeira possibilidade desse consenso, das partes poderem, inclusive, escolher o caminho que quer trilhar na solução dos seus conflitos, como, por exemplo, a mediação, como, por exemplo, a arbitragem. A arbitragem também está vindo forte aí, atualmente, com essas mudanças do currículo, né, da estrutura curricular. Então, eu creio que todo o conhecimento que vem de Carnelutti, que eu vendo, que nós tivemos nos bancos acadêmicos, está havendo uma mudança significativa nesse momento contemporâneo que nós vivemos, né? E em relação a essa colocação da carreira jurídica, evidentemente a deontologia ela segue todas essas noções, né, de preparo para o profissional, seja ele Ministério Público, seja ele juiz e inclusive advogado, que, a meu ver, ele começa a partir do 7º semestre com o estágio. A partir do momento do estágio, ele começa a ser inserido no nosso, né, estatuto, até com seus direitos e obrigações. Então, acho que o senhor pontuou muito bem nessa questão, né? E há uma mudança realmente grande, da qual a advocacia toda tem que participar. O que o senhor entende, doutor Hélio? Eu concordo com você, né? Eu acho que nós, advogados, e aí eu estou indo para há quase 30 anos já na profissão, né? A gente viu essas mudanças e assim, o Poder Judiciário, ele está absolutamente saturado. A gente tem profissionais, às vezes, que estão no exercício da judicatura ou do Ministério Público, muitas vezes, e eu fico um pouco, me desculpem, mas eu fico um pouco chateado de fazer, pessoas que não são vocacionadas, que estão lá pelo concurso, pelo estipêndio, né? Então, ela está buscando, ela não tem a menor vocação para estar lá. Então, por outro lado, é um volume de serviço que, se a pessoa for pegar na unha, ela morre louca, né? Porque o cara tem, sei lá, 15, 20 mil processos, de repente, como é que você vai analisar? E tem essa questão
da própria situação, né? Ninguém fica satisfeito com a sentença, né? Nem aquele que ganhou, né? Quando ele ganhou, ele fala, putz, podia dar mais, ou podia aumentar o honorário aqui, e o que perdeu também. E o parcialmente procedente desagrada ambas as partes, né? Então, assim, o consenso, a mediação, a conciliação, uma solução de heterocomposição entre as partes vai trazer uma aderência melhor, enfim. São mentalidades que eu não passei, né? Na minha época de banco acadêmico, eu não passei por isso. Era advogado bom, era o que ficava brigando, né? Você tem que entrar com ação assim, ação não. Enfim, não é mais essa mentalidade, até porque não é possível atender os anseios do próprio jurisdicionado, né? O cara, ele não quer casar com o processo, ele quer resolver o problema dele, tem que ter um tempo de duração, enfim. As coisas estão mudando muito e de forma bastante rápida, né? Essa é a verdade, é sempre desafiador e a gente não sabe o que vai ser. A gente tenta conduzir, né? Eu vejo que tem uma colega aqui com a mão levantada, Maria Lima. Doutora Maria Lima, está com a palavra. Oi. Desculpa, doutor Hélio, doutora Ana, desculpa a todos, doutora Riva, de eu estar com a câmera fechada, é que aqui, home office está confuso aqui na minha casa. Imagina, hoje não está dando para me abrir, desculpa. Doutor Hélio e doutora Ana, obrigada pelas explicações, tá? Agora, existem duas questões, né, que eu gostaria de perguntar, embora eu tenha entendido que ainda vai haver um novo provimento, né, referente à ética com questão de internet, tá? Né, como eu manuseio muito internet, tá, atualmente, né, eu vi muitos advogados, tá, antes, que agora a gente vai entrar em época de eleição, tá, antes que isso tivesse ocorrido, tá, falando, de repente, mal de um presidente de tal seccional, entendeu, ao vivo, isso ficou gravado, tá. Hoje tem como penalizar esse tipo de situação do advogado fazer isso? É permitido? Olha, então, na verdade, assim, eu não sei o que a presidente Ana pensa a respeito, né? É uma resposta, assim, em tese, sim, tá? Depende muito do caso concreto. Eu, por exemplo, eu tenho um viés, digamos assim, mais restritivo, tá? Eu entendo que, se não está na prática da profissão, se o sujeito, como cidadão, emite uma opinião e ele é advogado, eu acho que não estaria albergado por uma questão ética profissional. Se o cara está no exercício da profissão dele e comete esse deslize ou até um excesso, e a gente estava falando aí em casos que a gente vê bastante, em direito de família, em que o advogado acaba se perdendo e acaba xingando a parte contrária, tal, aí sim. Nesse caso, aí, doutora Maria Lima, eu precisaria analisar concretamente. Agora, o Conselho Federal ele tem talvez uma interpretação mais extensiva. Então, ele entende que o advogado, muito embora não esteja no exercício da profissão, ele tem que se comportar, enfim, e um processo ético-disciplinar desse exemplo é capaz de ser julgado procedente, digamos assim, por uma infração de falta de urbanidade, etc. e tal. Então, assim, tem as duas posições, muito embora a minha, eu seria um cara um pouco mais restritivo como julgador num caso como esse. Mas aí teria que ver o caso concreto em si mesmo. Entendi. Eu te respondi não te respondendo, mas enfim, é isso. Verdade. Não, porque isso eu vi acontecer antes, tá, de começar essa questão de campanha política, né? E para mim, que eu já tenho um tempo, assim, não sei se é que eu sou um pouco conservadora, né? Como diz a doutora Riva, eu já sou decana, então isso me chocou, né? Me chocou muito porque eu acho o seguinte, é horrível uma pessoa falar, né, numa rede social, porque uma rede social, você sabe, você publica algo, isso vai repicando entre os amigos, vai passando, né? Flui muito grande. E quem está sendo atacado, entendeu? Não está se defendendo, né? É diferente de uma discussão
pública, entendeu? Que passe em televisão ou mesmo na internet, né? Desculpa te interromper, mas pensando melhor, de fato, no começo de 2019, por aí, um processo estava sendo instruído justamente numa relação de um pleito de uma subseção que não é de Santana. De fato, teve um caso desse que o colega acabou sendo apenado. Muito embora ele não tivesse rigorosamente no exercício da profissão, da advocacia, mas como candidato, e nesse caso ele fora derrotado numa subseccional, ele postou antes mesmo do resultado, mas durante a campanha, ele fez uma postagem no Facebook em que ele acabou se excedendo e foi na minha turma e de fato ele foi apenado. Então, assim, teríamos que contemplar o caso concretamente. Eu acho assim, não seria impossível ele ser apenado, não seria impossível essa questão ser apreciada pela Comissão de Ética ou pelo Tribunal de Ética e Disciplina, entendeu? Uma questão semelhante. Tá bom. E, doutora Eli, nesse caso, vamos ver, a pessoa que vê, pode ser até um outro colega, tá? De ver uma situação dessa, né? Para levar para o Tribunal de Ética, né? Isso serve também para os advogados, né? O que teria que gravar? As mídias? Não, ele faz normalmente assim, o que a gente tem recebido, hoje em dia o pessoal printa a tela e junta, né, num Word aí, numa petição, digamos assim. Você pode gravar num DVD e tem alguns que fazem aquela ata notarial, né? A pessoa vai no notário, num cartório de um tabelião de notas e fala, olha, o senhor reduz a termo aqui, o que o senhor está vendo na internet, que aí ele tem fé pública, chama-se ata notarial. Então, eu já vi de várias formas, né? A gente vê hoje muito print de tela de WhatsApp, né, que eles estão usando também, não é nesse caso específico, mas em outros casos, a gravação. O que o tribunal, e aí o tribunal não tem, na verdade, assim, nós não temos condição de fazer uma perícia para dizer se a gravação é autêntica, não é autêntica, se é montagem, não é montagem, etc. e tal. A gente tem uma limitação na nossa atuação, né? Eu também, a Ana como presidente, o instrutor não pode dizer, o senhor está aqui para dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho, porque ele não tem jurisdição, né? Então, uma audiência de instrução lá, a pessoa vai, na verdade, como um colaborador, mas ela não tem obrigação de dizer a verdade, aí é uma obrigação moral, né, dela, mais do que legal. Eu não tenho como apená-la se eventualmente ficar constatado que ela mentiu no depoimento, etc. e tal, né? Então, nós temos algumas limitações, mas nesse caso aí, eu já vi gravação em CD, junto a DVD, já vi ata notarial, enfim, e aí ele faz a petição e faz a representação. Tá bom. Eu posso fazer mais uma segunda pergunta, doutor Hélio? Claro. As pessoas deixam aqui na sala, não atrapalhando, né, que tem mais gente querendo perguntar. Muito obrigada pela resposta. Eu queria fazer mais uma pergunta também. No meu tempo, nos anos 80, tá? O que acontece? As pessoas, né? Elas quando eu era jovem, né? Havia muito desrespeito com o jovem advogado, tá? E eu acho que hoje, né? Não sei se melhorou isso, tá? Nesse caso, vamos dizer, e o desrespeito às vezes é do próprio ou juiz ou do próprio colega, tá? O que o jovem advogado tem que fazer para denunciar isso no Código de Ética? Hoje existe um socorro rápido, que no meu tempo não existia, tá? Hoje tem como pedir um socorro rápido, sabe? Você está lá no... Não, na verdade, assim, aí, assim, quando o problema do jovem advogado ou até do advogado mais ancião como eu, né, acontece uma altercação, um agastamento com o juiz, aí você tem que chamar o primo legal da OAB, que é o cara da prerrogativa, né? Agora, quando que aí eu acho que tem todo um sistema de atendimento imediato, aí tem uma coisa. No caso de uma discussão, alguma coisa com o colega, que aí é um problema entre advogados, aí seria realmente o tribunal, a comissão de ética, o tribunal de ética.
E aí ele tem que iniciar um procedimento administrativo através de uma representação, né? Existe um provimento do Conselho Federal quando uma representação é intentada por um advogado em face de outro advogado, num caso em tese como esse, que a gente necessariamente tem que marcar uma audiência de conciliação, tá? Antes mesmo dos esclarecimentos preliminares. Então, de início ao processo, constatando-se que a representação é intentada por um advogado em face de outro advogado, aí nós temos obrigatoriamente que designar uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação pode ou não ser realizada, dependendo das partes. Se a parte fala, eu não quero conciliar, é uma faculdade que ela tem, não quer fazer a audiência, ambos, ou representante ou representado, mas eu, como presidente do procedimento, eu necessariamente tenho que designá-la, né? Então, às vezes, essas audiências elas se realizam e os colegas se compõem lá, né? Pede desculpa ou, enfim, faz algum tipo de acerto, e se compõe. Outras vezes o processo vai caminhando, e se ficar constatada essa falta de urbanidade ou de lhaneza, o colega é apenado com uma pena de censura, eventualmente por descumprimento do Código de Ética. Aí sim, não é uma infração disciplinar. As infrações disciplinares são aquelas que estão esculpidas no artigo 34 do Estatuto. Aí quando a pessoa infringe o Código de Ética, aí é uma infração deontológica. Então, o dever de urbanidade é uma infração deontológica, uma infração ética, e aí, conforme o artigo 33 do Estatuto, o advogado ele se compromete a cumprir o Código de Ética. Então, ele faltando com urbanidade, faltando com lhaneza, não só em relação ao colega, mas às vezes em relação aos membros, aos operadores do direito, ao cartorário, ao próprio juiz, ao promotor, ao procurador, enfim, ele pode ser apenado com uma censura. Muito obrigada. Muito obrigada. Todos que participaram, né? Acho que essa nossa discussão é muito rica, a apresentação da forma que foi. Acho que enriqueceu o ontológico tanto para o bacharel aqui presentes, como também jovem advocacia, como também os advogados de modo geral. Creio que a gente pode até deixar esse gostinho de quero mais, né, doutor Hélio? Sem dúvida, eu fico à disposição, eu até me desculpo, eu não sou uma pessoa muito eloquente, então talvez na exposição eu tenha me perdido um pouco, a gente fica um pouco nervoso e tal, então eu fico sempre à disposição, eu agradeço o convite, eu não tenho essa eloquência, mas a gente tem uma vivência e a gente pode tentar, de alguma forma, retribuir aí para o jovem colega passar um pouco da nossa experiência, né? Então, eu fico à disposição de vocês, fico à disposição da comissão, da subseção, para uma outra rodada de bate-papo. A gente pode, de repente, falar de métodos alternativos de solução de conflito aí, ó. Entendeu? Então... Doutor William, quer falar? Doutora, se me permite, só a doutora Ana comentou na fala dela, a questão do emocional, como é importante a saúde mental, o emocional, tanto para a realização do exame de ordem quanto para a própria advocacia em si. Gostaria só de adiantar o assunto da próxima semana. A gente está quase fechando com o Giovanni, que é o diretor jurídico da Buser, daquela empresa de ônibus que todo mundo conhece agora, que está super em alta. A gente está quase fechando com ele para falar sobre saúde mental. Então, assim, já aproveito aqui o convite para a próxima semana, que todos possamos nos reunir às 10 horas da próxima sexta-feira para falar sobre saúde mental também. E agradecer aos pelas excelentes... Doutora Ana, o doutor William é o nosso presidente da Jovem Advocacia, viu? Parabéns, hein? Parabéns. Gostei dessa sugestão aí. Posso passar para o pessoal da Lapa também? Vou falar, olha, com sexta-feira. Sim, estão convidados. Eu vou deixar o Instagram da transmissão, se vocês quiserem seguir, a gente compartilha tudo por lá. Vou deixar aqui no chat. Parabéns, viu, vocês pelas palestras, parabéns pela iniciativa, por todo esse trabalho, é muito bacana. Eu acho que para o jovem advogado ter um canal desse graciosamente é bem interessante, ajuda bastante, viu? Parabéns. O pessoal
tá vindo com tudo, né, doutor? Olha aí, que coisa boa. Já vem preparado por dentro, por fora. Pois é. Parabéns, parabéns. Então, a minha gratidão, né? Estou muito feliz por vocês estarem aqui, doutores renomados, amigos, né? Faço parte do Quinto TET como defensora, fui voluntária, e, verdade, né? A OAB está de portas abertas, a gente tem que se voluntariar, tem que conhecer mesmo, verdade, né, doutora Ana, por dentro. Eu que agradeço a Elisa, que me convidou. Obrigada. Eu que agradeço a presença da presidente Ana, viu? Porque a presidente Ana brilhantou aqui a nossa exposição. Muito bem, foi muito bom. Então, essa interação que teve, né, com o chat e as perguntas foi muito boa, completou muito a nossa fala, praticamente. Eu acho que cada um deu a sua contribuição aqui e a gratidão é imensa. Vou passar a palavra para a doutora Riva, mas antes de passar, eu quero agradecer ao doutor Peter, né, que realmente conduziu também a nossa palestra de hoje, me apresentou o doutor Hélio Colombo, que eu nossa, fiquei felicíssima em conhecê-lo, em poder conversar e trocar um pouco do que nós íamos falar hoje. É imensa gratidão, não só da Subseção Santana, como da Comissão da Jovem Advocacia, como também da Comissão da OAB Vai à Faculdade. É esse o propósito e é esse caminho que a gente tem que trilhar. Meus agradecimentos de coração. Passo a palavra para a doutora Riva Vaz, que é a nossa diretora, e aí fica aqui as minhas últimas palavras de gratidão. Doutora Obrigada, Riva. doutora Elisa. Eu estou vendo o doutor William agoniado. Doutor William, o doutor quer fazer alguma colocação antes de mim? Já falaram, a Vanessa colocou aqui no chat para tirar foto, que a gente esqueceu. O doutor William, ele acumula função, ele é o presidente da Jovem Advocacia e nosso fotógrafo blaster aqui da subseção. A gente tira foto, tirar foto Vai, na William. William, é com você. Doutora Ana, tirar uma foto, a gente coloca nas redes. Claro. Vamos lá. William, está com você, então, querido. Muito obrigada a todos, viu? Foto tirada, muito bem, já. Senão o pessoal cobra. Muito obrigada, doutor Hélio. Foi um prazer ouvi-lo nessas bodas de prata que eu estou comemorando esse ano na advocacia. Aprendi muito. Doutora Ana também, com certeza. Como é importante para a jovem advocacia ter essas explanações, esses esclarecimentos. Pudera eu ter tido isso no início da minha carreira, muito embora com um pai advogado de OAB 26.000 que eu tenho, eu aprendi muita coisa, dentre elas a urbanidade com o colega, desde que eu nasci, né? Porque cresci aí com um pai advogado dizendo: Riva, o advogado da parte contrária não é seu inimigo. Então, quando você for para a audiência, cumprimente. Então, é isso, né? O coleguismo com a parte contrária. Então, assim, hoje eu aprendi muito com vocês. Muito obrigada, gratidão. E tão logo passe a pandemia, doutor Hélio, doutora Ana, estão convidados para tomar um café com o doutor Peter e com toda a nossa diretoria, viu? A OAB Santana está aberta aí para vocês, de coração. Muito obrigada. Imagina, doutora Rita, eu que agradeço o convite, é de fato uma honra, um privilégio e espero ajudar e estou à disposição sempre para vocês, no que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Ana, muito obrigada, doutor Hélio. Obrigada, gente. Tenham um bom dia. Uma ótima sexta-feira a todos. Grandemente aí no exercício da profissão. E qualquer dúvida, entre em contato. Deixei o Insta nos comentários e vamos, com certeza, avante, né? Avante a advocacia. Esse ano tem eleição, é verdade, com muito cuidado, né? Muita cautela. E esperamos poder continuar servindo aí a nossa OAB para que a nossa profissão seja valorizada. Grande beijo para vocês. Uma excelente sexta-feira. Fiquem com Deus. E se cuidem, por favor. Obrigada.
Vocês também. Obrigada. Beijo no coração. Até mais. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigada. Obrigado. Fiquem com Deus.